Então, retomando os nossos estudos, falamos no vídeo passado sobre o registro civil. Começamos a fazer pequenas introduções na matéria. Antes de darmos continuidade, pergunto: uma criança, 10 anos, pode solicitar o seu registro civil sem a presença dos pais? É uma pergunta que aparentemente parecia de difícil solução. Até o nosso estatuto, que teve a vigência em 90, nós poderíamos dizer que impossível tal possibilidade. Eu respondo: por que é possível esta criança solicitar o seu registro civil sem a presença de um responsável, do pai e da mãe? Sabe por quê? Porque ele é sujeito de direitos. Mas como ele fará isso? Simples. Ou ele busca um conselho tutelar para isso, ou ele busca o seu defensor público para garantir esse direito para ele. Você sabia que era possível fazer tal coisa? Pois é. E isso advém de onde? Lembre-se daquele princípio do interesse superior da criança e do adolescente? Que agora vocês são sujeitos de direitos? São titulares de direitos? Então, diante da inércia dos pais, ou na existência de conflito entre os pais e os filhos, o juiz dá àquela pessoa que ainda não tem a idade civil plena, ou seja, não alcançou sua maioridade civil, o que nós chamamos da figura do curador especial. E quem é este curador? É o seu defensor público. Portanto, qualquer pessoa que não tenha sua plenitude civil pode buscar o amparo judicial para garantir os seus direitos, mesmo que os seus responsáveis não venham com vocês no processo. Daí eu chamei a atenção, logo quando eu falei da educação, o problema e a importância de se ter uma agremiação estudantil para vindicar os direitos. Ok? É importante. E por que isso é possível, fomentar esta agremiação? Porque vocês podem vindicar esses direitos. Veja que eu não estou falando reivindicar, eu estou falando vindicar. Que vocês vão aprender um dia em direito civil que reivindicar é objeto, coisa. Reivindico um carro, uma casa. Quando eu falo em direito, que é algo abstrato, eu vindico. Vindicare, vem dos latins, tá bom? Então, feita essa pequena introdução, vamos continuar no nosso tema, que é de suma importância, que é o documento inaugural para o exercício pleno da minha cidadania. Lembrem-se lá de quem é que pode deferir aquela certidão para aquelas tardias, ou seja, que não foi feito logo ao nascimento. E as implicações que advêm de eu não ter essa certidão comigo, de eu não poder apresentar esse documento civil, o documento basilar. Para vocês não terão a possibilidade de fazer uma certidão de nascimento. Desculpa, uma carteira de identidade. E, portanto, não terão condições de fazer um passaporte. Para aquele que já conta com 16 anos, não poderão fazer o seu título de eleitor. Para aqueles que já contam com 16 anos, também não poderão exercer atividade laborativa. Para aqueles que contam com 14 anos, também não poderão trabalhar como aprendiz, porque não tem um documento de identificação. Então chama atenção. Primeiro passo, o nascimento tem que ser comprovado perante a lei. E eu comprovo através da minha certidão de nascimento. As implicações que advêm, já dei algumas hipóteses, mas uma das mais importantes é
o direito de acesso à educação. Venha comigo para a tela. Matrícula escolar. Impossível a sua realização sem esse documento, sem que o responsável, eu falo responsável aí, o pai, a mãe ou alguém que detém a guarda judicial, porque eu só posso falar em representação quem tem guarda judicial, não é aquele que está sendo cuidado pela avó, pelo tio, pelo irmão, por um parente, por um conhecido. Isso aí é uma situação irregular que vamos aprender aqui, que precisa ser regularizado. Então, já terá o óbice do impedimento à matrícula escolar. E se isso acontecer? Lembra-se do caso que eu falei da professora que admitiu um aluno na escola sem esse registro civil? Essa professora, dentro da sua bondade, sua vontade de querer ajudar, de apoiar, que era uma pessoa conhecida sua, ela comete irregularidade administrativa, que é penalizada pelo Estatuto da Criança. Porque é importante que as pessoas que têm a responsabilidade, o dever de cuidado, que os professores têm que informar, tem que fazer essa regularização, tem que solicitar, tem que chamar quem pode fazer para regularizar. Então, esta professora poderia dizer a esta avó, que supostamente era a avó dessa criança. Por que eu digo supostamente? Porque sem a comprovação legal eu não posso afirmar que é a avó. Ela pode fazer o quê? A invocação do Conselho Tutelar, para que o Conselho venha regularizar essa situação. Uma vez regularizado, formaliza-se o acesso pleno à escola. Ela poderia permitir o acesso à escola sem esse registro, desde que ela tivesse uma certificação, um documento do Conselho Tutelar dizendo que está em providência essa certidão. Aí ela estaria resguardada. Porque sem esse documento ela não poderia matricular. Lembre-se que se acontecer algo na escola, sequer pode haver responsabilização, sequer pode se chamar, sequer pode se convocar aquele possível responsável. Como é que se faria uma internação hospitalar de alguém que sequer tem registro civil? Mas aí eles diriam para mim assim, mas o médico não pode recusar o atendimento. Evidentemente ele não pode fazê-lo. Se eu fizer, ele comete crime, que é omissão de socorro. É crime. E é agravante por ser criança, por ser adolescente. Mas o que vai acontecer? Será internado, sem esses documentos, pelo atendimento emergencial. Só que tem um detalhe. O hospital, o diretor do hospital, o médico, a assistente social, as pessoas que estão no cuidado dessa criança, desse adolescente, não poderão liberá-lo até que essa situação se regularize. É obrigatório informar a vara da infância esta situação, levar o conhecimento ao Conselho Tutelar, porque senão é crime, crime previsto no Estatuto. E aí? Enquanto não houver a ordem judicial de liberação, não pode ter alta. Veja a implicação que tem dessa ausência desse documento. Veja que aqueles direitos fundamentais tão sagrados para a gente, tão exaltados pela Constituição, pelo próprio Estatuto, pela Convenção, podem me ser negados. Se eu não consigo comprovar quem sou, se eu não consigo apresentar o documento básico para o exercício pleno da minha cidadania, eu começo a ter a mitigação, ou seja, diminuído essa garantia que o Estado
tanto lutou para me dar. A sociedade põe à prova. Eu preciso ter certeza, eu preciso ter momentos, eu preciso ter instrumental capaz de demonstrar que eu sou quem estou dizendo que sou. E, lamentavelmente, o instrumento que eu tenho é um documento comprobatório da minha existência. Uma outra situação que nós temos são os pais que demandam ou que dependem de receber as políticas públicas, as bolsas, Bolsa Família, Bolsa Escola. Sem este documento dos filhos, impossível o recebimento dessas políticas. Esse auxílio governamental não chegará àquela família. A fila da casa, da minha vida, ou aqui em Brasília, que nós temos o CODAB, ou em outros estados que existem políticas de apoio à moradia pública, esta comprovação é imperativo para que eu possa ter preponderância, possa ter privilégio, poder prevalência, privilégio não, prevalência sobre outras pessoas a receber, a ter garantido esses direitos. Então, o registro é imperativo. Sem ele, eu não comprovei a minha existência. Pensem muito bem. Os senhores estão numa caminhada, numa jornada de libertação pelo conhecimento. Então, meus amigos, todas aquelas pessoas que os senhores conhecem, que ainda carecem, façam com que elas busquem esta garantia. Porque senão, vão ser pessoas que estarão alijadas da sociedade, ou seja, a própria sociedade não vai reconhecer a ela qualquer direito. Então, já estamos observando as implicações que se tem pela ausência desse registro civil. Tá? Imaginem uma criança sabidamente filha de alguém, de um milionário, filha do Bill Gates, por exemplo, que não foi registrada pela mãe, que está abandonada, está na miséria, passando toda a sorte de privação material, mas diz, o Bill Gates é meu pai. Olha, e cadê o documento que comprova que você é filho de Bill Gates? Aí, aquela investigação de paternidade que vai acontecer, ela é só a ponta do iceberg, só a pontinha, porque o grosso de importância é o que virá, que é o quê? A certidão de nascimento daquela criança, que vai comprovar. Ali é o lastro, ali é o instrumento que vai garantir o direito de pedir uma pensão alimentícia para o Bill Gates. Sem esse documento, nada feito. Ok? Então, continuando. Lembrar que é imperativo o registro civil. E isso é tão importante, mas tão importante, que deságua em um outro tópico, que nós vamos estudar no módulo seguinte, que é o direito à família.